que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Toda vez que orarmos a Deus pedindo perdão, precisamos orar tendo essa certeza que o Senhor nos ouve, que Ele é fiel, que Ele é justo, que Ele é misericordioso para perdoar os nossos pecados. Devemos nos achegar a Deus com esperança do perdão dos pecados, que tenha sido assim a cada um de nós neste momento. Eu queria convidar o nosso diácono. Amém, Deus está aqui entre nós. E neste momento, vamos nos preparar para a leitura da palavra do Senhor. Abram todos comigo em Romanos, capítulo 13. Vamos ler a última sessão de Romanos 13, do versículo 11 até o versículo 14. Romanos 13, versículo 11 ao 14. Diz assim a palavra de Deus: E digo isto a vocês que conhecem o tempo, já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio, quando cremos. Vai alta a noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venham satisfazer os desejos da carne. Amém. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez, Pai, diante de Ti, agradecemos e louvamos o Teu santo nome. Obrigado pelo privilégio de estarmos juntos como igreja, lendo a Tua palavra, ouvindo a Tua voz, recebendo instrução, Pai. Que o Senhor neste momento venha nos ajudar a focar na Tua mensagem, focar naquilo que o Senhor tem para nós. Que o Senhor tire qualquer distração que possa nos tirar da Tua presença, de entender, de ter para si aquela boa parte que o Senhor tem preparada para nós, Pai. Prepara o nosso coração, prepara a terra do nosso coração para receber a semente da Tua palavra. Ajuda-nos a ouvir, a guardar e a dar frutos a partir dessa mensagem. Que o Senhor use a minha vida, que o Senhor fale aos meus irmãos, às minhas irmãs, como tem falado comigo, Senhor. Que o Senhor me use apesar das minhas fraquezas, das minhas limitações. E que possamos dar ouvidos à Tua voz. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Se por acaso alguém fechou a Bíblia, eu peço que mantenha ela aberta. Aí mesmo, Romanos 13, do versículo 11 ao 14. E retomando, aliás, a nossa série de mensagens em Romanos, nós já vimos que precisamos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo a Deus. De que forma? Renovando a nossa mente. Não nos amoldando aos padrões deste século, aos padrões do mundo, aos padrões da sociedade, rejeitando tudo aquilo que a sociedade diz como bom, como correto, como justo, em lugar do Evangelho de nosso Deus. Porque tem coisas que a sociedade diz que é bom, e de fato é bom. Mas muito do que ela diz ser bom, não é bom. Então nós precisamos fazer um detox da nossa mente, do nosso coração, da nossa mente, para que a gente não absorva tudo aquilo que a sociedade, que o mundo quer que nós absorvamos. Isso significa que nós devemos viver com mansidão, com o amor reinando em todas as nossas escolhas, em todas as nossas atitudes. Se o amor, como vimos na mensagem passada, reinar a nossa vida, for a regra de base para como nós vamos nos comportar, então nós cumpriremos a lei e cumpriremos a vontade de Deus. Se Paulo até aqui tratou da vida cristã diante das autoridades e como amar ao próximo é cumprir as nossas obrigações também com relação às autoridades, Paulo agora vai dizer para a gente sobre o tempo. Ele apela a mim e a você com urgência. Desperte. Mudem o seu comportamento.
Acordem para a vida, rápido, porque o tempo está acabando. E o título da mensagem de hoje é isso. Sem tempo, irmão. Estamos sem tempo. Paulo está nos chamando para viver um despertar espiritual aqui. Para viver com santidade, vigilantes, como quem sabe que a história caminha para um fim e Cristo está à portas. Talvez Cristo não esteja à porta de voltar para todos nós e arrebatar a sua igreja, mas certamente Ele está à porta de cada um de nós, que não sabemos sequer se chegaremos em casa vivos hoje. No versículo 11, Paulo começa dizendo: digo isso a vocês, que conhecem o tempo, já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio, quando cremos. Nós, e o público a quem Paulo está escrevendo aqui, não é um público de novos na fé. Não são pessoas que estão caminhando agora na fé. Veja, a gente já leu praticamente todos os 13 capítulos da carta aos Romanos, faltam apenas mais 3. Então, até aqui, até este ponto, se você entendeu tudo o que Paulo está falando, tudo aquilo que Deus traz para a gente nessa carta, você já conhece o Evangelho, você já sabe quem é Deus, e você já sabe o que Deus espera de você. E nós que estamos nessa caminhada com Cristo há um tempo, e já conhecemos o Evangelho, que já chegamos até aqui no capítulo 13, já passamos 12 capítulos e meio, vendo quem é Deus, o que Ele fez por nós, como Ele morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, no nosso lugar, e como nós conseguimos essa salvação de graça, sem que nós precisássemos nos esforçar para recebê-la. Agora Ele está dizendo: ei, acorde. Eu disse em 13 capítulos quem Deus é, quem nós somos, o que Deus fez, o que nós temos que fazer, e agora você precisa acordar, perceber, entender, ver, parar de ignorar aquilo que estamos vendo até aqui. Como se a mensagem entrasse por um ouvido e saísse pelo outro. Como se eu pegasse aquilo que eu acho importante e descartasse o resto. Porque, veja, do capítulo 1 até o capítulo 11, a história foi muito fácil. Porque só herege vai se recusar a aceitar aquilo que está entre o capítulo 1 e o capítulo 12. Sabe por quê? Porque entre o capítulo 1 e o capítulo 11, nós estamos lidando com Deus, quem Deus é e o que Ele fez. Mas a partir do capítulo 12, nós lemos o que nós precisamos fazer, como nós devemos viver. E é aqui onde as pessoas começam a não querer aceitar. Porque elas começam a perceber que elas têm que mudar, que elas têm que rever os seus caminhos, que elas têm que rever as suas atitudes. Elas passam a perceber que Deus não é simplesmente um Deus das ideias, que eu idealizo e que eu imagino, mas é um Deus que se revela na prática, no dia a dia, no nosso comportamento. E Paulo, quando ele nos chama a despertar, ele nos chama a deixar de ser passivos espiritualmente, deixando a nossa vida espiritual como algo que só acontece aos domingos. Aqui talvez, como nós estamos numa igreja presbiteriana, talvez você levante a mão, talvez você glorifique a Deus, talvez. Mas enquanto isso a vida vai passando, a sua espiritualidade também vai passando, e você vai como que, deixa a vida me levar, deixa o barco ir e eu vou seguindo, para onde o vento me levar eu vou. E Paulo está falando, não, a nossa salvação está perto, está mais perto hoje do que ontem, e estará mais perto amanhã do que está hoje. Então nós precisamos acordar, porque o retorno de Cristo, ele se aproxima. Os últimos dias estão aqui. Nós, recentemente, vimos, não sei se todos viram, mas eu creio que sim, com relação à guerra entre Irã e Israel, diversos religiosos, teólogos, pipocando notícias nas redes sociais, dizendo que agora Cristo retorna, agora será o arrebatamento, agora o povo judeu vai finalmente perceber o que vai acontecer, o anticristo vai vir. Gente, Paulo está dizendo, acorda, os últimos dias já chegaram.
Faz 2000 anos que nós estamos vivendo os últimos dias. Pedro, quando foi discursar o seu primeiro sermão, ele disse a todos que o ouviam, nos últimos dias, não, ele disse nestes dias, apontando para a profecia, que na profecia dizia, nos últimos dias. Ele diz, nesses dias, hoje, agora, nós, nos últimos dias, o tempo já chegou. Nós estamos vivendo as vésperas da volta de Cristo. Ah, mas faz 2000 anos que Jesus não volta, como assim está nas vésperas? Faz 2000 anos. Mas quem disse que você vai viver 2000 anos esperando Jesus voltar? Se você tiver sorte, 100, muita sorte. Talvez não chegue aos 80. E como assim? Cristo não está voltando. Nós precisamos olhar para as nossas vidas. Precisamos nos santificar, buscar mudar os velhos hábitos, abandonar os pecados que nós sempre fizemos, mudar tudo aquilo que nós consideramos normal, sejam fofocas, sejam rancores passados, sejam mágoas, seja uma visão distorcida de Deus, seja uma vida sexual ativa fora do casamento, não importa. Seja a mentira, um pecado que ninguém vê, a não ser quando é descoberto. Seja o orgulho, seja a inveja, seja a gula, porque ninguém fala da gula. Tem muito crente que acha bonito comer bastante e ser guloso. Nós precisamos rever os nossos caminhos. Até quando nós vamos continuar nessa calmaria, nessa apatia, como se nada estivesse acontecendo? Até quando nós não vamos sentir fome por Deus, desejo de Deus, pela comunhão com Deus, em sermos santos? Até quando a vida cristã vai se resumir apenas a 2 horas em um único dia da semana? A nossa salvação está tão perto, como nunca antes esteve, e a cada dia mais, o Senhor está perto de nós. Será? E eu convido a todos nós a pensar, será que nós vamos ter que esperar Cristo nos chamar pelo nome, e nós estarmos prestes a fechar os nossos olhos aqui pela última vez, para abandonar toda aquela carga de pecado que nós acumulamos? Será que Deus vai precisar nos colocar num leito, numa cama, num hospital, para que a gente entenda que nós precisamos mudar e acordar? Isso aqueles que despertam, que acordam. Alguns vão para o túmulo cegos, sem nunca olharem para trás. Quando eu olho, e eu digo quando eu olho para a minha vida, e olho aonde eu estou hoje, aonde Deus tem me levado, as portas que Deus tem aberto, as portas que Deus tem fechado, eu só vejo uma coisa: como eu preciso orar mais. Como eu preciso aprender com a minha mãe a ser um homem de oração. Como eu preciso jejuar mais. Como eu preciso ler mais as Escrituras. Como eu preciso me arrepender mais. Como eu preciso mudar mais. E como diz uma canção que eu gosto muito, porque eu não sou nem metade do que eu deveria ser. E eu já cheguei nos 30. Quanto tempo ainda me resta? Muitos dirão, ainda falta muito tempo. Eu não sei. Cada vez que eu olho para a realidade do que é e de como deveria ser a minha vida, como falta para eu alcançar aquilo que Deus merece, que eu dei a Ele. Como falta para mim estar à medida, à estatura do varão perfeito, como diz as Escrituras. Como falta para eu dar a Deus aquilo que Ele merece. Por isso que Paulo está dizendo, vocês sabem em que ponto da história nós estamos. Vocês já foram salvos, já foram justificados, agora é vida nova. Então agora acordem. No verso 12 ele vai dizer, vai alta a noite, e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Ele faz um outro contraste aqui, entre noite e dia. Noite, a era presente.
dominada pelo pecado, dominada pelo sistema do anticristo, porque não se engane, a Bíblia diz que o espírito do anticristo já está entre nós, já está atuando entre nós, levantando governos, levantando líderes, levantando falsas igrejas, falsas religiões, falsas ideias, falsas ideologias. Nós estamos vivendo o dia das trevas, nós estamos mergulhados nas trevas. A idade das trevas não foi a Idade Média, a idade das trevas vem sendo até hoje, ela continua, porque a sociedade, o mundo todo ainda está mergulhado no pecado. E nós temos o privilégio de não viver na noite, de não viver cegos, de não viver no pecado. Nós temos o privilégio de viver na luz, no dia, como cidadãos do reino de Deus. Nós estamos no mundo, assim como o mundo do apóstolo Paulo, onde a igreja é perseguida. Não da mesma forma, ferozmente, pelo menos não no nosso país. Mas vai ao Oriente Médio para você ver se você pode dizer que é cristão. Você não pode. A igreja está sendo perseguida no Oriente Médio há mais de 2000 anos. E hoje nós vemos dentro da igreja movimentos que estão abraçando ideologias mundanas. Nós vemos cristãos ostentando bandeiras de grupo terrorista. Nós vemos pessoas com estampa na camiseta de assassinos, de adúlteros, de pessoas completamente desviadas da verdade do Evangelho. Nós vemos também, dentro das igrejas, pessoas levantando bandeiras de um país que nega e rejeita o nosso Salvador, que crucificou o nosso Cristo, que rejeita tudo aquilo que nós dizemos ser sagrado. E nós esbanjamos a bandeira, dizendo: esse é o povo de Deus. Por todos os lados, as trevas parecem cegar a vista dos ímpios, e até de alguns crentes. Mas Paulo vai dizer que vem o dia, o tempo da manifestação da glória de Cristo, o dia onde tudo será revelado, onde tudo será deixado às claras, onde todo olho verá, onde Cristo aparecerá, e Cristo não deixará dúvida alguma sobre quem Ele é. Está chegando o dia de nossa redenção final, de nossa glorificação, da restauração de todas as coisas. Nosso Senhor está às portas, e Paulo está reforçando aquilo que ele disse no versículo 11. Resta pouco tempo para que a noite deixe lugar para o dia. E se o Senhor não voltar nos ares para nos buscar, Ele certamente voltará em privado para nos chamar. Por isso, como diz a parábola, o que tens preparado? Para quem serás? Todas as noites cansadas por causa do trabalho, por causa dos estudos, todas as noites cansadas por causa das paixões desse mundo, que você tanto tem gastado tempo ao invés de se dedicar ao seu Salvador? O que nós temos feito de tão precioso que mal tem sobrado tempo para consertar as nossas vidas, para olhar para o Salvador e para ver que Ele está às portas? Então Paulo vai dizer, no versículo 13, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Deixe as práticas velhas da vida. Deixe aquele velho homem lá atrás. Deixe tudo aquilo que você fazia antes de encontrar a Cristo, de saber quem Cristo é. Tudo aquilo que você sabe que Cristo condena. Se Ele está voltando e você de fato está esperando, deixe essas coisas. Abandone o orgulho de querer sempre ser servido e estar sempre certo. Se alguém fala algo contra você, de repente você vira a cara, você fecha o rosto e não fala mais com essa pessoa. Como assim? Devemos viver em servidão uns aos outros, humildemente. Nada nos impede de voltar ao irmão e dizer: irmão, não gostei do que você disse para mim. O que você me disse me chateou. Não é verdade o que você está dizendo. Mas não, nós preferimos fechar a cara,
voltarmos emburrado para as nossas casas e fingir que o irmão não existe. Abandone o desinteresse ou o amor por conveniência, onde você só conversa, você só se interessa, você só se dispõe àqueles que lhe são úteis. Eu converso com tal pessoa porque eu preciso de um favor. Eu falo isso com aquela pessoa, eu procuro aquela pessoa porque de repente vou ter que procurar, né? Não dá para fazer sozinho. Pare de pagar o mal com o mal, ódio com ódio. Porque me ofendeu, eu vou ofender de volta. Porque me bateu, eu vou bater de volta. Deixe de criar inimigos, você que foi chamado a viver em paz, no que depender de você. Pare de alimentar intrigas, discórdias, rixas. Semana passada eu estava vendo uma pregação de um pastor presbiteriano que eu gosto muito, e ele disse uma coisa muito importante. Quando foi que nós passamos a achar que o mundo vai nos amar? Que as pessoas vão gostar de nós, que nós vamos ser populares, que quando nós falarmos de Cristo e quando nós vivermos Cristo, as pessoas vão querer que a gente esteja perto. Quando é que a gente parou de entender que muitas vezes nós vamos ser a pessoa inconveniente? Que muitas vezes o mundo vai nos odiar, nós vamos criar inimizades, não por nossa causa, mas porque eles nos odeiam. Deixe a vingança na mão de Deus. Pare de criar inimigos. Pare de desonrar as autoridades que nós vimos no texto passado. Tudo isso é o que Paulo está querendo dizer com pare com as velhas obras das trevas. Tudo aquilo que nós vimos do capítulo 12 até o capítulo 13, é isso que Paulo está dizendo. Pare com tudo isso. Não faz sentido sermos filhos da luz, sermos servos de Deus e vivermos como quem vive nas trevas. Efésios 6, do 11 ao 18, vai dizer que nós devemos nos vestir com a armadura de Deus para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, não é contra político A ou B, não é contra professor da faculdade, a nossa luta não é contra o vizinho, não é contra fulano, não é contra cicano, a nossa luta são contra os principados, as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, forças essas que de fato atuam sobre políticos, sobre vizinhos, sobre professores, sobre ideologias, mas nós não combatemos as pessoas, nós combatemos os espíritos do mal. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, coloquem o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, calçando nos pés os calçados da preparação do evangelho da paz, segurando o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Usem também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Essa é a vida que a gente tem que ter. Mas eu não entendi, você falou muita coisa, leia de novo, chega em casa, leia de novo. Mas eu ainda não entendi, chega em casa, leia de novo. E leia de novo na segunda, e leia de novo na terça, leia de novo na quarta, até você entender o que você precisa fazer e quem você precisa ser. Para me revestir da luz, eu preciso viver dignamente, de forma apropriada, pelos padrões de Deus. Paulo vai listar 3 pilares de pecados, que são vividos pelos que estão nas trevas. Ele vai falar de orgias e bebedeiras, pecados de descontrole, festas, encontro onde o objetivo é alimentar os prazeres da carne, esse rolê, né, que a gente costuma dizer, que o mundo oferece, sair para curtir bebendo até cair, rindo de tudo e de todos, pegando quem der mole, falando os maiores absurdos e rindo como se tudo fosse normal, como está tudo certo. Mas Paulo também vai falar que devemos fugir da imoralidade e da libertinagem, que são os pecados sexuais, que é o que mais ataca, não só a juventude, o ser humano de forma geral. Mas ele também vai falar de desavenças e invejas, que são aqueles pecados que são um pouquinho mais difíceis da gente perceber, mas que estão lá.
rixinhas, clubinhos, panelinhas, picuinhas, fofoquinhas, todas essas linhas. Falta de perdão e falta de rancor. Tudo isso deve ser abandonado por nós. Temos que acordar para a vida. Paulo está dizendo para a gente, acorda, gente. Parem de dormir, o tempo está passando. Até quando nós vamos alimentar esses pecados nas nossas vidas? Cristo está à porta, e não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo. E a palavra de Deus, ela é santa, ela é pura, ela é inerrante, ela é infalível. Se ela não falha, ela está dizendo, precisamos deixar de fazer essas coisas, porque Cristo está à porta. Chega de se misturar em ambientes que não convém. Alguns usam até a desculpa, né, como se enganasse alguém. Eu vou lá para evangelizar. Vai sim. Vai, confia. Né? Hashtag confia. Vou para evangelizar. Chega de se misturar com pessoas que nos afastam de Deus. Não estou dizendo que você não pode ter amigos que não são cristãos, mas amigos que te respeitem e respeitem a sua fé. Que não coloquem ou não passem os limites daqueles que você impôs por causa da sua fé. Que não te afastem de Deus. Que respeitem quem você é, a criação que você teve, o Deus que você serve. Chega de cultivar no coração rancor, mágoa de algo que aconteceu no passado e que você já devia ter perdoado faz tempo e tempo e tempo. Principalmente se for algo que algum irmão de Cristo fez a você. Quando foi que nós esquecemos que nós devemos perdoar até os nossos inimigos, quanto mais os nossos irmãos? Chega de ficar falando mal de alguém que não está presente, cultivando desavenças. Com a graça de Deus e com a misericórdia de Cristo, eu desafio humildemente cada um dos irmãos e das irmãs aqui, próxima vez que alguém chegar para falar mal de algum outro irmão, de alguém, para você, sem que essa pessoa esteja presente, repreenda essa pessoa, mas em amor. Não seja um grosso, não seja rude, mas em amor. Repreenda essa pessoa. Diga, eu não falo nas costas de fulano. Você tem um problema com fulano? Eu vou chamar o fulano lá, você fala para ele, a gente resolve isso agora. Faça isso. Essa pessoa nunca mais vai falar mal de alguém para você. Nunca mais. Às vezes a gente precisa constranger a nós e o pecado do nosso irmão, para que ele perceba o que ele está fazendo. A urgência da volta do Senhor é real. É melhor constranger o irmão hoje do que deixar ele continuar trilhando o seu mau caminho. Vamos acordar, igreja. O Senhor está voltando e Ele está à porta. Último versículo, versículo 14, diz: revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha satisfazer os desejos da carne. A expressão revistam-se aqui é de vestir mesmo, igual você veste uma roupa. É uma ação de tomar uma identidade. E a sua identidade é Cristo, o Filho de Deus. É ser um imitador de Cristo. É ser alguém que se veste como Cristo. Como é que a gente sabe que alguém está cursando odontologia, medicina ou coisas afim? Qual é a primeira coisa que eles fazem? Comprar um jaleco. Por quê? Porque precisa do jaleco. Você precisa se vestir como alguém que vai exercer a sua profissão. Como é que a gente descobre que alguém é um policial militar? A sua farda. A sua farda mostra quem ele é. Mostra a autoridade que ele tem. Como é que eu sei que alguém é um cristão? Eu vou comprar uma fantasia e vestir de cristão? Não. As minhas obras, as minhas ações, o meu comportamento, aquilo que eu falo, aquilo que eu vivo, tudo isso, as pessoas vão olhar para mim e vão falar, é crente. E muitas vezes vão falar com desprezo, tá? Vão falar, é crente. Não espere que vão falar, nossa, é crente. Não, não espere isso. É crente. Você não é o que o espelho diz que você é. Você não é o que os seus pensamentos dizem que você é.
Você não é o que o diabo ou os pecados que você pratica insistem em dizer que você é, a não ser que você não se arrependa. Mas se você se arrepende, se você luta por abandonar o seu velho homem, a sua velha natureza, o seu pecado, então você é quem Deus diz que você é. Você é salvo, você é redimido pelo sangue de Jesus, você é filho, filha de Deus. Portanto, haja como um filho, uma filha de Deus. Não viva de máscara. Arrume a sua postura, ajeite a sua aparência. Você tem que se parecer como um filho de Deus. E eu não estou falando de novo de roupa. Não estou falando do seu cabelo. Não estou falando da sua maquiagem. Não estou falando de nada disso. Acorda e viva como um crente. Como pode dizer que é crente e viver como qualquer outra pessoa? O seu caráter, as suas atitudes, tudo isso tem que refletir o seu amor por Cristo e a sua identidade nele. Quando os nossos amigos, os nossos parentes, as pessoas do nosso trabalho, quando eles olham para a gente, o que eles veem? Eles veem só mais uma pessoa normal, no meio de rodas de pessoas normais? Ou eles veem um crente? Às vezes a gente tem ojeriza dessa palavra crente, não gosto dessa palavra crente, porque realmente ela está mal usada, igual a palavra evangélico. Não gosto de evangélico, eu sou protestante. Não, nem eu sou cristão, porque evangélico, Deus me livre de me misturar com essa laia. A gente tem vergonha de ser chamado pelo nome de crente por causa do mau testemunho de outras pessoas, porque a gente está olhando para outras pessoas, a gente não está olhando para Cristo, que nos faz crentes, que nos faz evangélicos, que nos faz cristãos, que nos faz protestantes. A nossa identidade está olhando para o que as pessoas estão dizendo de nós, em vez de olhar para Cristo, que nos dá essa identidade. Não planeje as obras da carne, não alimente os seus desejos pecaminosos, não faça planos para pecar. Tira da sua vida tudo aquilo que te dá gatilho para o pecado. Aí você me pergunta, que pecado? Leia de novo, Romanos 12 e Romanos 13. Continue lendo 14, o 15, você vai ver. Melhor leia todas as Escrituras. Comece devagar pelo Novo Testamento e você vai descobrir que pecado. Primeiro capítulo que você lê, você já vai identificar um monte. Às vezes o nosso pecado, ele é aquela coisa que a gente menos imagina. Analise. O que a gente sempre diz no dia de Santa Ceia? Analise o homem a si mesmo. Olhe para si. Analise a sua vida. Onde você tem pecado? E acorde, porque o Senhor está à porta. Ou nós nos vestimos de Cristo, ou a carne vai tomar conta. Não basta evitar o mal. É preciso se encher de Cristo, diariamente, assumindo essa identidade. Para concluir, algumas aplicações práticas. Acorde espiritualmente. Abandone essa neutralidade, essa indiferença, essa preguiça espiritual. Abandone o seu pecado. Examine em que área da sua vida com Deus, se não todas elas, você está dormindo. Quando você tem negligenciado a sua relação com Deus? Onde você tem demonstrado frieza para com Deus? Onde está a sua omissão para com Deus? Segundo, rompa com os pecados tolerados, ainda que eles pareçam insignificantes. Todo pecado escancara as portas da morte e da escravidão. Todo pecado, por menor que ele seja, te afasta do Senhor que pode te salvar desse pecado. Às vezes o seu pecado não é escandaloso. Às vezes você nunca traiu seu esposo, sua esposa. Às vezes você nunca blasfemou contra Deus. Mas às vezes o seu coração é amargo por dentro. Às vezes você não é de mentir. E você vem religiosamente à igreja toda semana. Mas o seu coração é rancoroso, é invejoso, é orgulhoso. Não se dobra quando confrontado pela palavra de Deus. Analise o seu coração. Rompa com os seus pecados.
Rejeite as práticas escondidas, sejam elas quais forem. Terceiro, não alimente a sua carne. Corte aquilo que te faz tropeçar. Não planeje cair. Isso pode envolver redes sociais, isso pode envolver amizades, isso pode envolver hábitos, isso pode envolver séries, isso pode envolver filmes, isso pode envolver lugares, isso pode envolver um monte de coisas. Não alimente a sua carne. E você pode reparar, todo mundo tem aquele pecado que é mais difícil de abandonar ou que acontece com mais frequência. E na maioria das vezes, tem gatilho. Vão ter momentos, vão ter circunstâncias, vão ter lugares, vão ter situações que vão te fazer querer voltar para aquele pecado. E é isso que você tem que abandonar. Quarto, volte-se, ou vista-se de Cristo diariamente. E como eu me visto de Cristo diariamente? Vida devocional. Submissão à palavra de Deus. Comunhão com a igreja. E prontidão para servir. Eu preciso ler a Bíblia. O clássico, né, gente? Que todo mundo está cansado de ouvir. Ler a Bíblia. Orar, estar na igreja. E eu adiciono sempre, porque isso mudou minha vida, jejuar. E a gente não fala mais de jejum. A gente precisa tirar proveito dos meios que Deus nos deu, para que nós fôssemos cheios do Espírito Santo e pudéssemos ter a nossa vida mudada. Quinto, viva como quem sabe que Jesus voltará. Isso precisa mudar como você trabalha, isso precisa mudar como você trata o próximo, como você reage à tentação e como você usa o seu tempo. Você precisa estar diariamente consciente de que Cristo está voltando. O cristão que percebe a gravidade dessa situação, ele vive com os pés na terra, mas os olhos nos céus. Ele não se esquece de botar os seus joelhos no chão e orar. E pedir misericórdia a Deus. E clamar por mudança, por arrependimento, por renovo, por avivamento espiritual. Lembre-se, já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio, quando cremos. Amém?